A gente está começando o projeto dos testes. Inicialmente a gente vai colocar os valores nos registradores de T0 a T8. Aqui. Depois vai dar um move dos registradores F para os registradores T. Primeiramente vamos mostrar o registrador T0. Já está setado aqui. O primeiro valor de T0 é esse aqui. Beleza. T0 foi colocado. Vamos colocar o T1, o T2 e o T3 até o T9 em seguida. Esse é o T1. Esse é o T2. T3. T4. T5. T6. T7. E agora a gente vai mostrar como que está o valor de T9. T9 inicialmente está em 0. Ué, tu já tá gravando? Não era eu que ia gravar. Está em 0. Demos move. Aqui a gente vai mostrar logo o PC. Para mostrar o PC não. O valor da instrução. Para saber onde que ele está. A gente está na instrução no PC 4C, ou seja, na instrução move de C1 ou move do registrador F1 e T1. Vamos dar mais alguns clocks para poder chegarmos no primeiro teste, quando o PC vai ser 58. Beleza, a gente está na instrução cvt.ws, que tem esse valor. E aí vamos passar. O intuito é que ele comece fazendo essa conversão de um float para o outro, do F0 para o F4. Em seguida a gente vai pegar e comparar o valor dele com o F2, que está com o valor de T2, visto anteriormente. E se falhar, ou se for sucesso, teremos uma adição no nosso contador, no caso, o registrador T9. Vamos lá. Esse é CVT-WS. Passamos para comparação, c.ec.s.
passamos no branch e agora vamos no add. Beleza. Vamos verificar quanto que é o valor de T9. T9, então, é 1 nesse caso. O teste foi sucesso, então ele adicionou 1 no valor do contador. Em seguida a gente vai para o segundo teste. O segundo teste é uma conversão de single para word. Como podemos ver aqui. Vamos fazer mais essa operação, a comparação, e em seguida ver se o teste vai ser um sucesso através do registrador T9. Vamos só ver como que está o PC. Beleza. Você tem 70. Agora a gente está passando para Edge. Essa aí é o branch. Vamos para Edge. Beleza. Depois, pronto. Agora vamos verificar quanto está o valor de T9. Beleza. O teste foi um sucesso. Terceiro teste é um add. Um add vai adicionar o valor de F0 mais F1 no registrador F4. A gente tem um move que a gente faz dos registradores para mostrar quanto que vai valer o resultado T4. E aí a gente, na verdade, a gente tem uma base para comparar, na verdade. E aí depois a gente faz uma comparação com o registrador com o valor que a gente tinha movido. E se for um sucesso, o T9 vai contar. Vamos verificar primeiro o valor que está em T4. Esse é o registrador em T4, que indica ter o valor de 11. Inicialmente explotado. Nesse caso a gente vai verificar que ele faz primeiro, que depois de fazer o move, ele compara, dá o back, ou branch, desculpa, o add, e agora o T9 foi incrementado. Vamos verificar. Beleza. O teste foi um sucesso. Vamos para o teste 4 de subtração. Primeiramente nós temos os valores de F1 e F0. A subtração entre eles sendo colocada no registrador F4. Em seguida, o valor que já foi feito antes da subtração e já foi colocado em T5 foi movido para F5. Na terceira operação, nós comparamos o valor de F4 e F5. Se for um sucesso, a gente vem para o valor do EDI. A gente faz o branch, vem para EDI e conta e incrementa mais um no contador. Estamos no
sub.s. Vamos passar agora para o MTC1, em que passamos o valor do registrador T5 e F5. Estamos comparando agora os valores do registrador F4 e F5. Esse é o valor do branch. E em seguida fazemos a adição, pois o teste foi um sucesso. Vamos verificar o valor de T0 agora. Beleza. T0 foi incrementado. Temos então agora o teste número 5. Multiplicação. O teste de multiplicação começa com um valor. Vamos ver primeiro onde que ele parou aqui. Beleza. Esse aqui é a primeira operação do teste. A multiplicação em si dos registradores F1 e F0. O resultado a gente vai colocar em F4. Como vocês podem ver aqui. Em seguida fazemos um move do valor que a gente já tinha feito, já tinha encontrado para o registrador F5. E aí comparamos os valores deles. Caso correto, a gente vai, caso o teste seja um sucesso, a gente vai passar para o contador e somar mais um nele. Beleza. Esse é o valor do move.s. A gente viu passando agora para o move TC1. Esse aqui é a comparação. O branch. E agora temos a soma no registrador. O valor de T9 é 5 agora, beleza. Vamos para o teste número 6. Teste de divisão. Esse é o valor do primeiro operador, div.s. A gente faz a primeira divisão entre os dois valores, F0 e F1. Colocamos em F4. Assim como nas outras funções, fazemos o move do T7, que é o valor que a gente já havia setado para o registrador F5. O F5 vai ser comparado com o F4. O F4 vai ser comparado com o F5, na verdade. Fazemos um branch. Se o teste for um sucesso, ele vai vir aqui para o add. Se não, ele entra nesse branch aqui. Vai para esse label. Bom, como esperado. Vamos lá. Estamos no move. Passando para a próxima operação, a de comparação. Em seguida, fazemos o branch. E a soma do registrador. 19 agora é 6. Estamos no teste número 7, onde a gente vai testar a função move.s. A move.s foi utilizada no início para colocar o valor de F0 em F4. Depois fazemos uma comparação para saber se os valores são iguais. Se o valor não for igual, ele vai sair da nossa função. Se ocorrer perfeitamente, a gente vai adicionar mais um no contador. Então vamos passar para... Esse aqui é move.s. Vamos passar agora para comparação. O mesmo valor que a gente já viu antes. O branch e o add. Beleza. Vamos ver agora como é que ficou. Beleza, 7. É o valor do nosso contador. Agora a gente tem duas funções a serem testadas. A função shift, a função swc1 e a lwc1.
Primeiramente a gente vai testar usando um add I, na verdade, no registrador SP. Em seguida a gente vai fazer um store no imediato para o F0. Depois um load para F4. Vai somar 4 ao valor de SP, fazer a relação para voltar ao normal, fazer a comparação e ver se deu tudo certo. Vamos lá. A gente está agora na EDI. Em seguida a gente vai para Store. Beleza. Estamos guardando o valor no registrador F0. Agora a gente está dando um load do registrador do SP com imediato 0 para o registrador F4. Tá dando um add no registrador SP para que ele volte ao que ele estava antes, posição anterior. Estamos comparando agora o valor que está o valor de F0 que foi guardado e F4 que foi do F0 que foi o registrador onde a gente deu o store e o F4 foi o registrador onde a gente deu o load. E em seguida o branch. Como foi um sucesso, temos a soma de mais um no registrador. Como vocês podem ver aqui. Teste 8, perfeito. Vamos agora para o teste 9, raiz quadrada. Primeiro utilizamos a função sqrt.s, fazendo a raiz quadrada do registrador F0. Colocamos o resultado no F4, fazemos um move do valor que a gente já tinha calculado para o registrador no F5 e comparamos o valor do F4 com o F5. Bem simples. Esse aqui é a raiz quadrada, sqrt.s. A gente está passando agora para um move. Movemos do T8, que era o valor que a gente já tinha calculado da raiz quadrada de F0. Agora comparamos o valor de F4, que é a raiz quadrada de F0, e o valor de F5, que foi a raiz quadrada calculada por nós. Vamos comparar e ver se está certo. Aqui é o branch. E beleza. Passamos de novo para o add I, onde aumentamos em um contador. Aqui vamos mostrar como que está o T9. T9 é 9, beleza. Vamos agora para o 10º teste. MFC1. O primeiro teste é utilizando a própria função MFC1, onde a gente coloca o valor F3 já utilizado na nossa função aqui para analisar o S3. Fizemos um branch. Se não for igual, teremos um valor a ser adicionado. Se não for igual, verificamos o erro. Se não, o teste foi um sucesso. Esse aqui é o MFC1. Aqui é o BNE. E aqui é o add I mostrando que a função foi um sucesso. Vamos ver quanto está o valor de T9. T9 agora é 10. Beleza. Movendo agora para o teste 11. Valor absoluto. No caso, acho que é um módulo.
Vamos ver aqui. Esse aqui é o valor da função do operador abs.s. Vamos pegar o valor absoluto de F0 e colocar no F4. Depois fazemos a comparação entre o F0 e o F4. Fazemos o branch para analisar sua veracidade. E se correto, aumentamos um no computador. Passamos agora para a comparação. O branch e agora o add, mostrando que a função foi um sucesso. O valor de T9 agora, B, no caso 11. O 12º teste, mostrando todos os testes floats, é o de negação. Vamos fazer o neg. O neg.s. Vamos fazer o F1. E o F1 vai ser passado para F4 negado. Assim, o valor que a gente já tinha em F3, né, vai ser comparado. Depois a gente vai fazer um branch e depois fazer uma adição no contador. Beleza, esse é o valor de neg.s. Fazemos a comparação. O branch. E aqui é o add sendo realizado. Verificamos então o valor de T9 como sendo 12. Beleza. A seguir, a gente prossegue para o teste de inteiros e, por conveniência, foram deixadas duas instruções de comparação, essa e essa, para serem testadas agora. E essas instruções de comparação, caso elas falhem, temos esses dois jumps que nos vão mandar para um local onde V0 é setado para um código de erro. Então, se tudo der certo, esse salto nos enviará para o bloco de testes de inteiros. Então, nosso objetivo é mostrar que nós vamos chegar com esse código em PC 14C. Se PC chegar em 14C, é sinal que ambos os testes foram bem sucedidos. Porque nesse exato momento o PC está em 134, como vocês poderão ver na placa. O PC está em 134, queremos chegar em 14C. Pronto. Então agora quer dizer que nós passamos com sucesso por aqui, saltando para cá, viemos aqui em seguida e saltamos para cá. E agora nós estamos nessa instrução aqui. Como você pode ver, temos 143 aqui. E aqui a linha 143 de código corresponde a esta linha aqui, 14C. E esse offset de memória aqui, 004, ele é remanejado dentro do hora dentro do ponto .mif e hora por mim mesmo, dentro do próprio código. Agora as regras mudam um pouco. Os testes para inteiros foram feitos da seguinte forma. T7 é um registrador que na maioria dos testes funciona com uma espécie de gabarito, isso há uma comparação sempre sendo feita com ele para verificar se o resultado da operação foi correto. T1 e T2 são os meus operandos e T0 em geral é o meu resultado. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma operação como end, faço ela entre os operandos T1 e T2 e salvo o resultado em T0. Então eu faço uma comparação, como eu disse, e se essa comparação for bem sucedida, significa que o teste na verdade falhou e eu vou para deu errado íntegro, que é uma exceção do código responsável por colocar esse código aqui
vários Fs e um E, em V0 e sair do programa. Pular para o fim do programa. E por último, se tudo der certo, se tudo for bem, a gente vai para incrementar T9, que continua, bem como foi em ponto flutuante, sendo o valor um valor que indica aonde do código nós estamos. Então agora a gente vai seguir para a inicialização de T7, T1 e T2. Assim eu vou mostrar aqui T7, T1, T2. Então a gente já executou essas três linhas e agora a gente vai fazer um end de T1 com T2, lembrando que ambos são 1, então T0 deve ser 1 agora. Não. Esse aqui é o nosso T0. Olha lá, tá 1. E aí a gente vai comparar ele com o T7, que a gente salvou como 1. Então o BNE vai falhar. E aí o valor de T9, que é 25, aqui, vai passar a ser incrementado. Pronto, de C foi para D. Agora vamos ao teste do OR. O OR T1 e T2 continuam como 1, e o que nos interessa é o T0. Aqui o T0 está como 1, então ele vai permanecer como 1. E aí esse teste ele é um pouco obscuro nesse sentido, porque o valor do T0 não muda, mas isso faz com que o T9 seja incrementado, que é uma das coisas que nós queremos provar aqui. Então, no exato momento em que T9 chegou em E, é porque essa linha aqui terminou de ser executada e nós estamos aqui agora. Agora o O exclusivo entre os dois tem que dar 0, e dessa vez, ao invés de BNE, observe que é um back. Então vamos ver o valor de T0 dessa vez. Esse aqui é o valor de T0. Ficou 0. O back vai fazer com que não haja o salto. E T9 vai ser incrementada mais uma vez. Pronto. E agora a gente vai para o teste do NOR. Aqui no teste do NOR o que ocorre é o seguinte. T1 com T2, como ambos são 1, no OR isso deveria dar 1. Então no NOR isso vai dar 0 novamente, bem como foi no SHOR. E aí a comparação vai falhar novamente. Tanto que eu marquei aqui VID OR, porque foi implementado também com back, enquanto o OR era implementado com BNE, e aí a gente vai incrementar T9. Então eu quero mostrar T9 sendo incrementado aqui. Pronto. Ele foi para 1,0, passou de F para 1,0. Significa que essa linha aqui acabou de ser incrementada. Antes do teste 17, ou melhor, antes dos testes 17, 18 e 19 das instruções MFHI, MFLO e MULT, nós temos que fazer algumas coisas. Isso é, eu escolhi dois valores especiais que eu preferi carregar, porque eu testei antes e eu verifiquei, testei isso inclusive no Mars, e verifiquei que o produto desses dois valores resulta em 1 no high e 1 no low. Então a ideia é a seguinte, eu vou carregar esse valor para T1 e esse valor para T2, que são sempre os meus operandos, e aí eu vou fazer o multi dos dois. E mesmo com o multi sendo bem sucedido, eu ainda não incremento, porque eu preciso saber se o resultado tanto que está em high quanto que está em low foram bem sucedidos. E só aí eu vou terminar os incrementos. Lembrando que é um incremento para o high e um incremento para o low. Então, se multi der certo, T9 vai ser incrementado em 2. Então, vamos agora mostrar os valores de T1 e T2 sendo alterados.
aqui T1. Opa. Tá aqui. Para. Então esse aqui é o valor de T1 e ele deve ficar com um valor que convertido de hexadecimal. Esse valor aí convertido de hexadecimal deve dar este valor. E, embora não iremos realizar a conversão, lógica similar acontece com T2, que vem a seguir. E 281 em hexadecimal corresponde a 461 decimal. E aí a gente vai fazer o produto dos dois. E independentemente do que ocorre, o próximo valor a ser alterado é T0, que embora esse seja o código de erro de V0, não tem nenhuma relação entre os dois. Vamos lá. Pronto, agora o que aconteceu foi o seguinte. Esse é o valor atualizado de T0 e foi executado sob T0 a instrução mfhi. E como eu havia dito já, o produto desse com esse número, escolhidos estrategicamente, joga 1 no registrador high e 1 no registrador low. E em seguida nós queremos fazer essa comparação, este BNE, e se houver sucesso, T9 será incrementado mais uma vez. E aí ele vai passar de 10 em hexadecimal para 11 em hexadecimal. E novamente faremos um teste similar, só que dessa vez é MFLO, só que T0 vai continuar com o mesmo valor, porque ele recebeu 1 no teste anterior. Então apenas devemos incrementar T9 para 12 em hexadecimal. E agora nós vamos executar a instrução SLL sobre T0, que deve fazer com que T0 passe a ser 2. Observe aqui. Porque 1 deslocado para a esquerda resultaria em 2. E aí, se a gente fizer uma comparação com T7 de back, deve falhar, porque T7 permanece como 1. Então, T9 vai ser incrementada e passará a ser 13. E agora a gente vai fazer um SRL num bloco comum. E aí o valor de T0 vai voltar a ser 1. A gente vai comparar novamente com T7, que permanece 1 como desde o início. E se tudo der certo, o T9 passa a ser 14. Que foram essas três instruções executadas. T0 passou a ser 1, comparou com T7, e T9 passou a ser 14. E agora nós iremos executar um SLT, onde T1 ainda possui um valor muito grande, que foi aquele 67.00.417 foi colocado. E o BNE, portanto, não deve ser bem sucedido em nos mandar para o erro se T0 for 1, já que T7 continua como 1. Então, isso aqui, T9, deve passar para 15. E aí, nós devemos então fazer algo antes do teste de SLTU.
SLTU é esse valor, nós precisamos desse valor aqui no operando T1, que com sinal ele corresponde a isso e sem sinal ele corresponde a isso. São dois números extremos, bem grandes. E ele ainda corresponderia a menos zero em outra representação numérica. Então nós vamos mostrar agora T1 sendo carregado. Sendo carregado com esse valor. Observe, 8, vários zeros, então 1. E se o SLT1 for bem sucedido de forma similar ao SLT que foi executado antes, T9 deve ser incrementado. Então nós vamos ver agora o resultado dessa comparação. Assim, o teste de SLTU, portanto, considera sinal. Não é só novamente o SLT com outra instrução. É o SLTU considerando o sinal também na comparação, que inclusive o overclock talvez desse problema. Agora a gente vai fazer um SRA, sendo que T2 deve ter permanecido como 641 na base decimal até então, e salvar esse valor em T0. Está aqui T0. Aliás, antes está aqui T2. A gente vai fazer o SRA e salvar em T0. Então, como pode ver, o número 9 mostrado ali no SRA tinha um propósito, não foi por acaso. T0 permanece da mesma forma. E agora vamos assistir T9 sendo incrementado de 16 para 17. Antes do div, existe duas etapas que devem ser executadas. Se o multi foi feito para que em Hain ou houvesse 1, em div também foi feito da mesma forma. Basta dividir dois números sucessores, que em low permanecerá 1 e em high permanecerá 1 também. Sendo que eu escolhi logo os dois números arbitrários, 3 e 2. Não há nada de especial nele. Então a gente vai fazer uma divisão, vai fazer um MFHI, que já foi testado em multi, então não há necessidade de incrementar um ADI aqui. Mas mesmo assim a gente decidiu fazer para que a gente saiba, caso dê um erro em div, a gente saiba em qual etapa foi, se foi na parte menos significativa ou na mais significativa que deu um erro. Então, depois disso executado, será executado novamente em MFLO, e aí a gente vai saltar de 17 em hexadecimal para 19 em hexadecimal se o div for bem sucedido. Vamos lá. 18, 19. E agora, antes de testar o JR, nós precisamos fazer o carregamento para um registrador, endereço representado no label, e subtrair um determinado offset, porque o MIF Exporter considera o endereço que está no Mars. Este endereço aqui, que possui esses primeiros 3 dígitos em hexadecimal, diferente de 000. Então, isso significa que para uma arquitetura Harvard, que os endereços das instruções começam de tudo zero, ou mesmo para uma von Neumann, onde os endereços começam num offset diferente, de 004, o endereço do JR fica errado se for apenas carregado para o registrador que vai ser utilizado e não for feito um offset. Porque a gente fizer JRT1, a gente vai para uma área fora, bem distante da nossa memória de código, e aí a gente vai ficar executando NOPs infinitamente. Isso já foi testado. Então a gente vai só mostrar em T1 o que acontece.
Tá aqui. T1 está com valor 3, passa até a memória, observe que ela não está offseteada, então a subtração vai offsetear essa memória. Lembrando que isso faz com que a instrução sublice seja testada novamente aqui, e por isso que não há teste formal. Algumas instruções, como o BACK-BME, não possuem teste formal, pelo simples fato de que o teste dela está implícito em outros, mas ela ainda está na nossa ISO. E agora a gente vai fazer JRT1. E se tudo der certo, T9 vai ser incrementada mais uma vez. E dessa vez ela vai passar para 1A. Aí, 1A. E agora a gente carregou menos 1 em T1. Melhor, a gente vai carregar, aliás, menos 1 em T1. Agora é a parte 3 dos testes, onde a gente carregou o valor menos 1 em T1. E o que a gente pretende fazer agora é checar em PC, de onde nós estamos, 23C, que corresponde atualmente a essa instrução, a instrução add. E isso implica em que nós estamos aqui no código corretamente. Uma das razões pela qual eu mostrei isso é porque parece um tanto quanto obscuro algumas coisas, já que eu não tenho mostrado sempre, eu só tenho mostrado T9 sendo incrementado quando o teste dá certo. E não, eu mostrei agora que PC realmente está sendo incrementado e o teste está indo da forma correta. E agora que o add está sendo executado, a gente deve mostrar o valor de T0, que deve passar a ser 1 mais 1, quer dizer, menos 1 mais 1, e menos 1 mais 2, por causa do teste do div. E aí, portanto, T0 deve permanecer como 1. E assim eu devo, na verdade, só mostrar que T9 vai ser incrementado para 1B. E uma vez que T9 está em 1B, a próxima etapa é mostrar que T1 e T0 agora vão seus operandos mudando de valor novamente para os valores 1 e 0. T1 e T2, aliás, mudando para os valores 1 e 0, para que eu possa fazer um add U, salvando 1 novamente, né? 1 mais 0 como 1, e então fazendo uma outra comparação e vendo T9 sendo incrementado. E o sub vai aproveitar os mesmos valores e vai apenas incrementar T9 novamente. Então eu vou mostrar o valor de T9 aqui sendo incrementado de B para C e de C para D. E aí, para evitar que o teste fique exageradamente obscuro, novamente é mostrado o PC como 268. E 268 é justamente essa linha aqui, a linha 258 do código, observe 268, mais o offset, que deve ser justamente a linha 258 está aqui. Ou seja, passamos de um ADI e descemos aqui para esse teste, que é a próxima linha sendo executada em acima. Eu escolhi também esses valores aqui para o sub-U, que tem uma razão. É só checar o quanto eles significam em binário e verificar o que a subtração deles sem sinal resulta e a subtração deles com sinal resultaria. E ver que os testes são sempre planejados para que a operação com sinal tenha mais significado. Isso é, a operação com sinal deve mostrar, deve
para ser coberta completamente a chance, o risco do sinal ser considerado. Porque ela pode falhar tanto por apenas ser uma subtração, como também por ser uma operação sem sinal. E se eu não escolher valores específicos para isso, o que pode ocorrer é que seja novamente o teste da subtração, só que com uma instrução a mais, com uma outra instrução. Então a gente vai fazer esse teste carregando em T1 e T2 esses valores. T1, observe, e T2, mudança. E a subtração dos dois será salva em T0, que permanece como 1, e T9 deve ser incrementado para E. Então, T1 menos T0 só será 1 se você considerar a operação sem sinal. Com sinal, ela teria outro valor. E, portanto, em overclock, esse teste de sub-U pode falhar, ainda que um teste de sub, por exemplo, desse certo. E agora a gente vai fazer um teste, sendo que J já foi testado antes. E esse teste ou melhor, perdão, a gente vai fazer um teste em J, mesmo ele já tendo sido testado antes, mas é para ser um teste formal. E aí a gente vai fazer um teste em JAL. O teste em J é muito simples, a gente vai fazer um JLabel. Se a gente parar em deu errado em integer, o teste não vai prosseguir, portanto, T9 não vai ser incrementado. É um teste realmente muito simples. E em seguida a gente vai carregar, vai mudar o valor do nosso gabarito, que tinha sido 1 até então, agora ele vai passar a ser o valor do endereço de subfunction, e a gente vai inclusive offsetear esse valor. E então a gente vai fazer um salto e vai aproveitar do fato de que JR já foi testado para voltar. Mas vamos com calma, primeiro vamos terminar o teste do J. O teste do J pode ser bem observado, inclusive, olhando o valor de PC. Observe que ele foi incrementado em 4, não em 4, porque ele não foi para 288, mas ele foi incrementado em 8, porque 4 mais 8, 12, 12 em hexadecimal é C. E assim, T9 é incrementado também. Então, a gente vai verificar agora o valor em T7, que é T7, que é esse aqui é 25, né? Então, 24 mais o T7 é 23. Como é que a gente corta isso no vídeo? Então, esse aqui é o valor de T7 sendo alterado. E agora offseteado. Observe que mudou. E uma vez que ele foi offseteado, a gente vai fazer um jump para esse valor. Então, observe o valor de PC, porque esse aqui é um JAL. E, na verdade, observe lá que era 60 e que o valor do registrador, o registrador RA, que é o valor mais alto, 31, vai ser alterado também.
quando a execução de JAL estiver finalizada. Então vamos primeiro ao valor de PC. Tá aí, o valor de PC. Agora o valor de RA. E depois disso, a gente observa aqui no código o que acontece. Nós fizemos esse pulo para subfunction. Ele entra aqui, vai salvar o valor de RA em T0. Então vai ser incrementado T0, porque senão ele nunca vai ser igual ao valor de subfunction, já que o RA ele deve entrar aqui. O valor de RA está apontando para cá, porque o PC de JAL era 260, 2B0 em hexadecimal, e PC mais 4 seria aqui em 2B4. Então, a menos que eu some 8, T0 nunca será igual a T7. Então, depois de fazer isso, eu vou usar JRRA para voltar, como voltando de uma função, porque isso aqui é uma função. E aí, RA vai voltar para cá, que faz a comparação, porque é preciso comparar, já que se ele simplesmente passar direto, então T0 é diferente de T7 e tudo isso funcionou. Caso contrário, é porque alguma das etapas não funcionou e, portanto, o JAL está com algum problema. Então, se tudo funcionar, a gente tem o J, sendo que o J a gente testou antes deliberadamente para isso, como já foi dito. Então, nós temos um J que vem aqui para índice function, que é, na verdade, a instrução em incrementar 1 em T9. Então a gente deve mostrar apenas o que acontece em T0 para mostrar que essa rotina aqui está sendo executada, e depois a gente mostra T9 sendo incrementado, e a gente não vai mostrar o valor em T7 novamente. Então T0 está aqui, observe a mudança em T0, e a partir daí observe ele sendo incrementado. E finalmente observe ele retornando. Lembrando que aquele valor 2 a 8 não é o endereço de subfunction, é o endereço de PC mais 4. Tanto que ao incrementar 8 é que nós entramos em 2B0. Houve um equívoco. 2B4 não é o endereço daquela instrução BNE. 2AC enfim, a gente incrementa então agora mostrando T9 para garantir que a gente vai para 20 em hexadecimal. E agora a gente deve recuperar o valor de T7, entre aspas, é o valor 1, porque a gente estava utilizando o 1 como gabarito, que é um valor muito útil para nós. E em seguida a gente deve recuperar T1 como 0 para o teste de ADU. E isso eu só vou mostrar aqui no código, não vou mostrar na placa o que está acontecendo. E ao invés disso, sabendo que do código que a ADU funciona dessa forma aqui, T1 vai ser somado com 1 para que T0 seja 1. O T7 vai ser carregado com 1
Então, se o BNE for bem sucedido, é sinal que deu errado o teste. Caso contrário, nós vamos incrementar T9. Então, eu vou simplesmente incrementar T9 e mostrar o valor de PC para a linha 293, a fim de que o teste não seja obscuro. O valor de T9, vamos passar ele para 21, vai demorar um pouco, inclusive, porque são necessários alguns pontos. E agora a gente acabou de executar a linha 293, nós devemos extrair o valor de PC como 2D4 e verificar que 2D4 corresponde à linha 296, e a linha 293 era 2D0. Então o A de E estava bem aqui, a linha 293 como prometido, 2D0. E aí em PC mais 4, 2D4, onde estamos atualmente, é a linha 296, que corresponde justamente à linha seguinte, 296 aqui. E para END-I, como T0 já é 1, dado o teste anterior, nós devemos fazer um END-I com 1, e se tudo der certo, T9 é incrementado novamente. Vou mostrar T0 como 1 para confirmar, e vou mostrar T9 e aguardar com que ele se torne 22. Após ele se tornar 22, nós vamos fazer uma operação similar. Nós vamos fazer o OR com o imediato, sendo que o imediato é 0, mas não importa exatamente qual que ele seja. Escolhi o imediato 0 porque o OR com o imediato 1 seria o OR entre dois 1s, e isso já foi testado, o OR entre dois 1s, então vou fazer um OR com 1 e com 0, o OR. Observe o valor se tornar 23. E o endereço de PC vai ser mostrado após o teste seguinte, que é o teste do XOR com imediato, que a gente utilizou o mesmo imediato 0, e a gente vai então ver com que T9 vá para o valor 24, mostrar o código e comparar os valores de PC. O código foi esse, foi executado isso e isso, então 23 em T9, isso e isso, então 24 em T9. E nós estamos, agora que a gente já avançou de T9, estamos na linha 311. E a linha 311 corresponde aqui a 2F8, 0000, que deve ser este valor aqui. Este agora é um teste um pouquinho mais elaborado, que é o teste de Load Word e Story Word, em que a gente vai fazer somas e atribuições, de forma que a gente vai ter que incrementar inclusive a pilha. Vejamos como isso será feito no código. Primeiro, nós vamos salvar o valor de T0, que inclusive é um T1, e nós vamos decrementar a pilha. Somas já foram testadas, então a gente vai salvar os valores de T1 e de T0 na pilha, e aí a gente vai comparar isso com o valor T7. Lembrando que ao salvar T1 e recuperar T0, o que nós estamos fazendo é T0 foi salvo num temporário T1. T1 foi utilizado para salvar. Se T0 recuperado não for o mesmo,
isso é, não for T7, lembrando que o teste anterior nos dá a informação de que ele era igual a T7, se ele não for T7 é porque deu errado. Então nós vamos ver o valor de T0, o valor de T1, vamos ver eles ficando iguais, e nós vamos ver também o incremento em T9, porque nós não vamos analisar o registrador SP. Não, se bem que vamos analisar o SP. Sim. O registrador SP corresponde ao número 29. Nós primeiro vamos analisar este valor de T0, este valor de T1. T1 passa a ser igual a T0. E SP é o registrador 29. Então, esse aqui é o nosso registrador 25. Esse aqui é o nosso registrador 29. E ele vai ser decrementado em 4, porque a pilha está aumentando. E 12 menos 4, ou C menos 4 dá 8, efetivamente. E agora nós vamos mostrar T0, ou melhor, T9 sendo incrementado, porque T0 só vai recuperar seu valor se tudo tiver ocorrido bem. Então esse aqui é o valor de T9 sendo incrementado. E agora prosseguimos a um teste de SLTU, feito com o número -32767, que também é um número conveniente, porque com o sinal ele é assim, sem sinal ele é assim. Então, não tem como. Ou ele é um número ridiculamente grande, ou ele é um número ridiculamente pequeno quando comparado com 1, que é o valor salvo em T0. Então, a gente está dizendo que a gente quer fazer 7, se isso é, queremos colocar se 1, colocar 1 em T0, se o imediato for sem sinal for maior do que um valor em T0. Então, se o overclock for causar algum problema de sinal, os nossos testes incluem isso. E aí, T9 deve ser incrementado. E nós também liberamos a pilha antes, no teste anterior. E ainda a gente vai fazer um teste de SLTI. Estou mostrando meio fora de ordem, porque a intenção é mostrar simplesmente a lógica de alguns testes antes da execução deles, porque nós estamos parados nessa linha de que T9 acabou de ser incrementado. A gente vai mostrar SP sendo incrementado, e só aqui a gente vai comparar com o PC da linha 330 de código, correspondente a um determinado endereço de memória que ainda vamos checar. Então, agora é o valor de SP, que vai ser incrementado, vai voltar para FC, nos últimos dígitos. E nós iremos mostrar T9 sendo incrementado 2 vezes, passando a ser 27. E agora nós estamos na linha 330 de código, que compilado em termos de endereço de memória significa 32C. E no PC isso quer dizer justamente o valor onde estamos, que é a preparação para o nosso último teste, LUI. LUI vai carregar a parte superior do imediato, e então a gente decidiu fazer um teste onde, como o T7 era igual a 1, SLL em 16 bits vai fazer com que seja esse número aqui, e portanto o LUI
de T0 com 1 deve bater a comparação certinha, porque ao fazer isso aqui, a gente vai estar colocando em T0 o número 65536, que já está em T7, nosso gabarito. A gente apenas deslocou o gabarito, ele continua, entre aspas, sendo 1. E assim a gente praticamente transformou o LUI num ORI. E aí a gente quer ver se T9 é incrementado. E então a gente recupera usando LI ao invés de SRA. T7 igual a 1 por conveniência, que talvez em adaptações futuras do teste, como será o para multiciclo, isso seja útil. T7 continuar sendo 1. Então, vamos mostrar isso agora em T9. T9 deve ser incrementado apenas uma vez pela instrução LUI. Pronto. Agora estamos recuperando o T7. Então nós estamos na linha 338, que é outra conveniência de existir mais uma instrução ainda depois dos testes, porque fica mais fácil de mostrar o valor de PC. PC corresponde a 33C, e 33C aqui é a linha 338. 33C corresponde a essa linha, que é a 338. Terminando isso, a gente entra, só assim a gente entra em fim teste deu certo o íntegro. E aí a gente verifica que esse valor vai estar em V0. E aí a gente vai pular para o fim do programa, que é apenas um loop dele para ele mesmo. Então, a gente vai mostrar aqui vezes 0. E aí observe que a gente está em saltos. Saltando no próprio programa e acabou. Esse é o valor final. Esse é o valor de V0.